Bom, é, hoje é dia 29 de março de 2021. Nós estamos aqui com a disciplina Física 1, a turma VT2, né, de forma flexibilizada, remota, portanto, e nós vamos trabalhar hoje cinemática bidimensional. Bom, dar continuidade à cinemática bidimensional. Nós acabamos de falar sobre a avaliação, né? Então, para quem estiver assistindo em casa, nós acabamos de conversar, não foi gravado, então a informação é que a solicitação foi para que nós fizéssemos a prova semana que vem. Então foi um consenso, né? Todos nós conversamos sobre isso e vamos liberar sim a semana que vem. Então a semana que vem nós vamos liberar, de segunda a sexta-feira, vocês vão ter um prazo de 3 horas para fazer a prova. É um exercício apenas, contendo cinco questões. Tá? É um exercício contendo 5 questões. Então o enunciado é o mesmo para 5 questões, para facilitar a interpretação, porque a interpretação, né, de vocês. Tá? Gráficos, né, tem interpretação cinemática, né, integral e derivada, vocês vão precisar usar. Então, quer dizer, é bem... É amplo, mas não, no sentido... Mas tudo aquilo que nós vimos em sala, tá? Então, eu posso pensar assim, né? Estão perguntando se pode liberar em PDF. Libero sim em PDF, tá, gente? Não tem problema, não. Só que assim, você precisa fazer em PDF, mas você precisa também fazer a prova no AVA, tá? Porque você precisa indicar as alternativas no AVA. Então, o PDF, sim, eu posso liberar, porque muita gente pode ter... Mas se eu liberar em PDF, e daí você tem mais do que 3 horas. É importante a gente estabelecer um prazo, Agatha, tá? Eu pensei nisso agora. A gente precisa estabelecer um prazo. O PDF não fica sem o prazo, tá? Então acho que é melhor não. Eu libero depois do prazo eu libero o PDF, mas agora é melhor não, tá? Pessoal, por favor, sejam sinceros, sejam honestos com vocês mesmos, tá? Eu não tenho intenção nenhuma em prejudicar meus alunos. A ideia não é essa. Eu não sou juiz da causa, tá? O fato é o seguinte: nós vamos trabalhar de forma honesta, sincera, com vocês mesmos. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum vocês se comunicarem entre vocês. Vocês têm uma dúvida, vocês se comunicam. Então tem muita gente que abusa, né? Fala, eu vou abusar, então. Você já fez a prova? Já. Quais são os exercícios? Aí as respostas, pega respostas, copia, tal. Então muita gente sai muito bem por causa disso, mas não sabe a matéria. E isso prejudica vocês lá na frente. Tá? É muito comum que as pessoas que passam em física 1, cálculo 1, álgebra, etc., de forma ilícita, né? De forma que sem conhecimento, as pessoas abandonam o curso de engenharia lá na frente. Então, não adianta, gente. Sim, ao invés de você ganhar um período de estudo, ganhar conhecimento, você vai perder 2 anos de faculdade, porque vai chegar lá na frente e você não vai dar conta, tá? Você não vai dar conta mesmo. Os conceitos agora são fundamentais para que você possa acompanhar as disciplinas lá na frente. Os conceitos, o conteúdo, enfim. Então, é muito melhor você ser sincero com você mesmo. Tira 0, não tem problema. A gente vai recuperar essa nota. Mas o mais importante é que você faça você mesmo, com você mesmo. Tá bom? Então, vamos assim. Bom, hoje nós vamos trabalhar, como eu disse, né, cinemática bidimensional. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, eu vou sair aqui da webcam. Tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Então, lembrando que a ideia nossa é trabalhar o sistema bidimensional hoje, certo? Então, dessa forma, deixa eu pegar aqui novamente, só para a gente relembrar. Tá? Nós vamos só relembrar aqui o experimento que nós vimos,
que está lá na página da Universidade do Colorado. É o PHET. Então, aqui está o lançamento de projéteis, né? Lançamento oblíquo, tá certo? Eu vou colocar com vetores para a gente poder visualizar os vetores. Então, vou colocar aqui os vetores de velocidade, os vetores de aceleração. Vou tirar a resistência do ar e vamos aqui observa os vetores. Tá? Então, observem, eu vou fazer um pouco mais lento, tá? Para a gente observar, olha só, o verde, que é a velocidade, sempre é tangente à trajetória. E o amarelo, que é a aceleração, sempre, ele não muda, sempre a aceleração é a mesma. Lembrando que não tem resistência do ar, tá? Então, nesse sentido, vamos... Cadê? Aqui. Tá, então, vamos iniciar para a gente poder interpretar passo a passo o que está acontecendo, né? O que está acontecendo o que está acontecendo nesse exercício, com esse fenômeno. Tá? Então, uma das coisas que a gente percebe, primeiro, é que existe um objeto qualquer, né? Ele é lançado com uma certa velocidade inicial. Então, ele é lançado com uma certa velocidade inicial e com uma inclinação. Então, agora nós temos x e y. Então, x e y são são os dois eixos que nós vamos trabalhar. Por isso que é bidimensional. Agora, não é y, t. Né? Se a gente lembrar da aula anterior, deixa eu ver se eu já apresentei isso para vocês. Se eu não apresentei, eu vou apresentar hoje. Esse aqui é a aula anterior, tá? Para quem não acompanhou a aula anterior, acompanhe. Então, aqui nós vemos que no movimento bidimensional, nós temos aqui um gráfico de x em função de t e y em função de t. X e y são funções horárias, porque elas estão em função do tempo. Então, são funções horárias. Tá? Agora, nós vamos ver hoje a trajetória. Então, a trajetória é y em função de x e não em função de t. Então, nesse caso, o que nós vamos representar aqui não é a função horária, mas sim a trajetória. E é isso que nós vamos pedir para vocês acompanharem. Então, é importante a gente ter as condições iniciais. E observa o seguinte, a velocidade inicial eu já coloquei na forma de vetor. Por que eu coloquei na forma de vetor? Porque agora o sistema é bidimensional. Então a velocidade ela não está nem em x nem em y. Ela está na diagonal. O que significa isso? Isso significa que ela tem componentes na direção x e na direção y. Então, nós podemos escrever a velocidade inicial como sendo v0 na direção x mais v0 na direção y. É como se nós tivéssemos movimentos independentes em x e y. É como se nós tivéssemos, aqui v0 x e aqui v0 y, tá? Então são as componentes. Mas como é que essas duas componentes, v0x e v0y, elas se conectam? Como que elas estão relacionadas? Elas estão relacionadas pelo tempo, tá? Então o tempo é o elemento físico, é a grandeza física que estabelece a relação entre os dois. Por exemplo, o objeto nesse ponto, ele está aqui com velocidade inicial, v0, né? Então ele tem componentes v0x e v0y, conforme a gente colocou aqui.
né? E no mesmo instante. Quando ele estiver num outro ponto qualquer, ele vai estar com uma determinada velocidade, com componentes em x e y, para o mesmo instante. E é o mesmo instante para todas as componentes. Tá? Agora, qual é a trajetória dele? Né? Antes de saber a trajetória, tá? Vamos... Peraí, não era isso que eu queria mostrar. Vou construir aqui para nós um triângulo retângulo. Aqui, tá? Esse é um triângulo retângulo. Aqui é 90 graus. X. Opa. E Y. Então, nós temos aqui a componente X e a componente Y do vetor velocidade inicial. Então, está aqui V0x e V0y. E essa do centro da diagonal, melhor dizendo, é o vetor V0. Então, esse daqui é V0. E tem um ângulo que nós chamamos de θ. Lembrando que essa reta aqui, esse lado do triângulo, é paralelo a y. Então, aqui nós podemos chamar de V0y também. Então, nós podemos escrever da seguinte forma, que o seno do ângulo θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui nós podemos dizer que a hipotenusa é a intensidade, é o módulo de V0. Então vai ser seno de θ V0y sobre V0, de tal forma que a componente y da velocidade inicial vai ser V0 seno de θ. E a gente usa também o cosseno. Então, cosseno de θ é o cateto adjacente, V0x, sobre a hipotenusa. Então, a componente V0x vai ser V0 cosseno de θ. Tá? Então, com isso, a gente escreve as componentes da velocidade inicial. Tá? E, consequentemente, a gente pode escrever a velocidade inicial como sendo V0 cosseno de θ na direção x mais V0 seno de θ na direção j. Tá certo? Alguma pergunta nessa interpretação, gente? Alguém tem alguma pergunta aqui? Se tiver, pode falar, tá? Fique à vontade. Bom, então, vamos ver aqui no caso, vamos dar uma olhada novamente nesse movimento, tá? Bom, nesse movimento aqui, eu vou colocar um ângulo um pouco menor, vou colocar uma velocidade também um pouquinho menor para a gente poder observar. Tá? Vamos lançar ele de forma lenta e nós vamos ver o que acontece. Veja só, o que está acontecendo com ele? Então a gente percebe o quê? Que essa componente da velocidade, a velocidade, ela é tangente à trajetória. A gente já tinha falado isso. Vamos dar uma olhada nas suas componentes para a gente poder observar, né? Eu vou tirar a aceleração por enquanto, só para a gente poder observar. Então vamos olhar. Opa. Olha as componentes da velocidade. Essas são as componentes. Aqui a componente, nós temos as componentes x e y. Então essa daqui é a componente x e essa daqui é a componente y. Então com isso, olha como elas mudam.
olha só, a componente y varia, a componente x não varia. Por que, que a componente x não varia e a y varia? Vamos ver aqui, vou colocar somente a aceleração e vou colocar componentes também. E vocês vão ver aqui. Cadê? Aqui. Olha só a aceleração. Percebe que a aceleração ela não muda. E ela está em y, na direção, portanto, vertical e no sentido para baixo. Por que, que a aceleração é para baixo, gente? O que está acontecendo aqui? Alguém gostaria de manifestar? Isso. Então, vamos lá. Essa aceleração aqui, nós podemos dizer que é A, e ela só vai ter componente Y. E essa componente Y nós vamos chamar de menos G. Então, a aceleração, perdão, aqui, só um pouquinho, a aceleração em Y, não era isso que eu queria escrever, deixa eu apagar. Então, o vetor aceleração, ele vai ser igual a menos g na direção j. Por que menos g? Porque a aceleração ela é para baixo. E o y a gente adotou para cima. Se nós tivéssemos adotado o y para baixo, então a gente ia dizer que o AY seria positivo e não negativo. Então, essa é a forma da gente representar a aceleração no sistema bidimensional, tridimensional, que seja qualquer um deles. Então, voltando aqui ao movimento, a gente percebe que a aceleração não muda. A aceleração é a mesma, lembrando que nós não temos resistência do ar. Tá? Mais uma vez, olha só, a aceleração não muda. Tudo bem, gente? Tudo bem aqui? Deixa eu apagar para a gente poder visualizar. Eu vou escrever de novo, tá? Esse aqui em outro lugar. Então não se preocupem não. Eu apago aqui, mas eu vou escrever em outro lugar. Bom, então veja que nesse movimento, deixa eu copiar essa figura. Vamos ver se eu consigo copiar aqui. Opa! Aqui, ok. Então, vamos observar que nessa figura aqui, tá? A gente vai ter, então, o objeto, ele vai sair e ele vai ter aceleração. Agora sim, nós vamos escrever que a aceleração, ela tem componentes x e y. Pode ter. Nesse caso, ax é igual a 0 e AY é igual a menos G. Então, nós vamos escrever a aceleração como sendo menos G na direção J. Tá? Então, é importante a gente observar que essa daqui é a componente da aceleração na direção Y. Tá? Sempre que for um lançamento sem forças na direção horizontal. Se não tiver forças na direção horizontal, então sempre vai ser assim. Quer ver, Giovana? Vamos ver aqui no caso esse caso que nós vimos. Deixa eu apagar aqui. Tá? Vetores, aceleração, componentes. Então, veja que aqui nós vamos lançar, certo? Veja que só tem componente na vertical. Por quê? Porque não tem forças na horizontal. Vamos colocar uma resistência do ar aqui, e eu vou colocar uma resistência do ar
o mais intenso que a gente consegue nesse exercício. Dá uma olhada agora nas componentes. Olha lá que ele tem uma pequena componente da força na horizontal. Tá vendo a componente da força na horizontal? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente poder ver. Olha a componente da força na horizontal lá. Não, Agatha. A gente tem duas direções. Nós temos duas direções. As direções que nós temos, elas são as direções X e Y. Então nós temos duas direções. Direções X e Y, tá? Então essas são as direções. Os sentidos é para onde está indo. Então nós podemos ter X positivo ou negativo e Y positivo ou negativo. Então nós vamos ter X positivo ou negativo e Y positivo ou negativo. O que significa X ser positivo? Significa que você está indo a favor do eixo que você escolheu. Então, a direção é X, horizontal. O sentido, X positivo para cá, X negativo para o outro lado. Y, direção Y, vertical. Sentido, Y positivo para cima, Y negativo para baixo. Tudo bem, Agatha? Esclareceu? Ok. Então, agora nós vamos fazer a interpretação, né, desse exercício que nós vimos, dessa representação que nós vimos no PET, nós vamos fazer aqui. Porque nós queremos entender o que acontece com nesse caso. O que está acontecendo aqui? Porque quando a gente solta... Deixa eu tirar a resistência do ar, que eu não quero, tá? Eu não quero resistência do ar. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Quem rege o movimento? Por que o movimento se dá? O movimento se dá, primeiro, porque tem uma velocidade inicial. Se a velocidade inicial, se só tivesse componente da velocidade inicial na vertical, olha só teria movimento na vertical. Ele sobe, sentido positivo, Agatha, e desce, sentido negativo. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade para a gente poder observar. Então ele subiu, parou e desceu, tá? Então por que ele faz esse movimento? Ele faz esse movimento, então Y é para cima. A direção Y é vertical, sentido positivo para cima. Por que ele cai? Bom, primeiro, por que ele sobe? Ele sobe porque ele tem uma velocidade inicial. Por que ele desce? Porque ele tem uma aceleração, que é a menos g. Veja que aqui eu não estou colocando notação vetorial, porque é uma única direção. Nós só temos a direção y. E g está no sentido de y negativo. Então, g é para baixo. Se g é para baixo, então e tem uma velocidade inicial para cima, lembra disso, que se a velocidade é para cima e a aceleração é para baixo, então esse objeto vai subir, mas depois ele vai descer. Olha lá, subiu e desceu. Tá certo? Então, a velocidade inicial, nesse caso aqui, esse movimento é um movimento unidimensional. É um movimento unidimensional, não é bidimensional. Agora, quando a gente inclina, tá? Inclinamos, agora o movimento é bidimensional. Ele tem componentes X e tem componente Y. Vamos ver isso aqui?
ele vai ter componente x e tem componente... Opa, é difícil fazer essa reta vertical aqui na mesa. Deixa eu ver se eu consigo fazer com o mouse. Tá? Então, e nós temos aqui o y, tá? Então, por isso que ele é bidimensional. Então, quando a gente tem o canhão em 90 graus, nós temos ele subindo, para e desce. Quando nós temos ele inclinado, ele vai fazer o movimento, olha só, o lançamento é oblíquo. Né? O lançamento não é nem x nem y. O lançamento é bidimensional. Tem uma componente x e uma componente y. É o que a gente pode ver com os vetores de velocidade. Olha os vetores de velocidade. Uma componente x e uma componente y. A componente x não varia, porque não tem forças na direção horizontal, porque não tem forças de resistência, mas na direção x vai variar, porque tem aceleração. Perguntas? Então, com isso, gente, a gente está trabalhando o movimento bidimensional, mas sabendo que nós podemos trabalhar com as componentes x e y. Tá? Vamos voltar aqui para a mesa, que daí a gente consegue escrever. Bom, nós vimos também pela cinemática, né? Então, vamos lá. Vamos dar um pause aqui e vamos olhar do ponto de vista da cinemática unidimensional. Do ponto de vista da cinemática unidimensional, tá? Dada uma aceleração, então nós temos uma aceleração, e a aceleração é definida como sendo a variação da velocidade com relação ao tempo. Tá? Então, dada uma aceleração, nós temos que a velocidade vai ser integral de a de t, que é uma função dt, tá certo? E a posição, seja x, seja y, seja z, mas é unidimensional, é uma única direção, vai ser a integral de v de t dt, tá certo? Então, essas são as expressões que nós temos para a cinemática unidimensional, tá? Vamos, como exemplo, vamos fazer um exemplo aqui de uma cinemática unidimensional, tá? Exemplo de cinemática unidimensional, nós poderíamos ter a de t igual a 3t mais 2, tá? E agora eu vou fazer direto, tá, gente? Dado que V0, a velocidade inicial é 2 metros por segundo e a posição inicial é 0, tá? Então isso é dado. Então, nesse sentido, a velocidade ela vai ser a integral de 0. Perdão, eu esqueci um negócio aqui. A velocidade vai ser a velocidade inicial mais a integral de 0 até um tempo qualquer de 3t mais 2 dt, que vai ser v0 mais 3 sobre 2t ao quadrado mais 2. Então, a velocidade em função do tempo vai ser 2 mais... aqui é 2t, tá? 2 mais 2t mais 3t ao quadrado sobre 2. Então, veja que nós escrevemos a função horária da velocidade, uma vez que a gente tem da aceleração. E a posição vai ser a integral da velocidade, né? Vai ser a integral da velocidade, uma vez que x0 é 0, tá?
v de t dt. Então vai ser 2t mais t quadrado mais t ao cubo sobre 2, tá? Então a gente percebe que num movimento unidimensional, a gente conseguiu escrever as equações horárias, tá? E agora eu vou fazer um outro exemplo. Esse aqui é um exemplo onde a aceleração ela não é constante, tá, gente? Essa aceleração ela varia com o tempo. Eu vou fazer agora um exemplo para nós onde a aceleração seja constante. Então vamos lá. Nós vamos tomar... Eu estou fazendo um pouco rápido porque esse assunto já foi bastante debatido entre nós aqui, tá? Então eu vou pegar a aceleração, né, no movimento unidimensional ainda, tá? Vou pegar a aceleração e vou chamar a aceleração agora de menos g. Onde g é qualquer número, tá, gente? Eu estou chamando só de menos g. Se a aceleração é menos g, constante, portanto, tá? Igual a constante, então nós vamos ter que a velocidade em função do tempo vai ser v0 menos gt. O que eu fiz? Integrei. E a posição, que eu posso chamar de x ou y, aqui eu vou chamar de y, e vai ter um motivo, vai ser igual a y0 mais v0t menos gt quadrado sobre 2. Então aqui nós estamos trabalhando ainda com movimento unidimensional. Um exemplo em que a aceleração é menos g. Tá? Esse aqui é o exemplo que nós podemos chamar de exemplo 1. Tá? Podemos também ter um exemplo 2 mais simples. Nós podemos ter um exemplo em que a aceleração seja nula. Se a aceleração for zero, então a velocidade em função do tempo vai ser igual a v0, que é igual a uma constante. Veja aqui, no primeiro exemplo, quem era constante era a aceleração. No segundo exemplo, quem é constante é a velocidade. Então nós podemos escrever que, aqui eu vou escrever x para diferenciar do anterior que era y. Então x de t vai ser igual a x0 mais v0t. Então veja que aqui nós temos duas formas de representação para fenômenos diferentes. Esse fenômeno da esquerda, do exemplo 1, é um movimento unidimensional sujeito a uma aceleração constante. O segundo exemplo é também um movimento unidimensional sujeito a uma velocidade constante. Então a aceleração é zero. Alguma pergunta, gente? Então vamos, já que não tem pergunta, mas se tiver pergunta pode fazer, tá? Fique à vontade. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos olhar os dois juntos. Vamos olhar a aceleração constante e a velocidade constante. Mas em quais direções? Aí que tá. Agora nós vamos ver o seguinte. Deixa eu colocar ele um pouco mais veloz. Tá? Só um pouquinho. Tá. Então vamos observar aqui. Veja que vamos colocar o vetor aceleração. Então a gente observa que colocando o vetor aceleração, então a aceleração é em amarelo. Então o que nós temos aqui? Nós temos o vetor aceleração em amarelo. E só tem componente y. Então só tem componente y. Isso significa o quê? Que a componente x da aceleração é zero. E a componente y não varia, é constante. Tá? Então, se nós... aí mesmo. Tá? Se nós olharmos esse exemplo aqui, olha que nós temos. Um deles, a aceleração é nula, o outro, a aceleração constante. Tá? Então, num deles, quem é constante? A velocidade
E no outro, quem é constante? A aceleração. Vamos voltar aqui. Olha nesse caso, quem é constante aqui? A aceleração em y. Então, em y a aceleração é constante, não muda. E em x? X a aceleração é zero. Se a aceleração é zero em x, isso significa que a velocidade em x vai ser sempre igual à velocidade inicial. Por quê? Porque a aceleração é zero. Então, se a aceleração em x é zero, a velocidade em x não muda, porque a aceleração ela mede, ela determina a variação da velocidade com o tempo. Se a aceleração é zero, a variação da velocidade com o tempo é zero. Se a variação da velocidade com o tempo é zero, é porque a velocidade não muda. Então ela não muda, que é o que nós estamos observando aqui, que a velocidade em x não muda. Mas quem muda? A velocidade em y. Então vamos escrever aqui. Essa grandeza aqui é a velocidade em y, que muda. Então a velocidade em y vai ser v0y menos gt. Por que vai ser isso? Porque é o que nós colocamos aqui, ó. A velocidade em y vai ser v0 menos gt. Vamos voltar lá. A velocidade vai ser v0 menos gt. Aqui nós colocamos um y que não tem lá, porque lá já era na direção y só, não era nas duas. Então aqui nós acrescentamos y para mostrar quem é y e x para mostrar quem é x. Então nós vamos trabalhar aqui com duas direções, a direção x e a direção y. Certo? Gente, vocês estão acompanhando o raciocínio? Ok. Então, deixa eu apagar aqui, porque esse aqui... Senão depois ele fica aqui, gente. É muito ruim. Bom. Então, vou voltar para a mesa, né? Então, agora, o que nós vamos propor? Agora nós vamos pegar esse caso aqui, que a gente já tinha feito. Você. Opa. Vou colar ele aqui para a gente poder observar. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar nas duas direções. Nós vamos trabalhar na direção x e na direção y. Então, nós vamos começar agora a fazer o cálculo do movimento bidimensional. Então, para isso, nós vamos separar. Nós vamos fazer um cálculo para a componente x e um cálculo para a componente y. Então, agora nós vamos precisar de muita atenção. Na direção x, a aceleração é zero. Na direção y, a aceleração é menos g. Tá? Lembrando que a aceleração g é para baixo. Tudo bem aqui? Alguma pergunta aqui, gente? Alguém quiser abrir o microfone, falar, quiser falar pelo chat, pode falar. Beleza, tá? Isso, Giovana. Giovana, ela coloca negativa justamente porque é para baixo. Exatamente. Então, esse negativo é porque o y é para cima e a aceleração gravitacional é para baixo. Isso significa que o objeto, seja ele qual for, né, o objeto que está aqui, ele sofre uma força gravitacional. E a força gravitacional é o peso, né? Isso aqui é uma massa, né? É o peso que é para baixo, que é igual a massa vezes gravidade. Então, a força resultante
atuando sobre esse objeto, vai ser igual a menos P, que é igual a menos massa vezes gravidade. Como a massa não muda, então massa vezes aceleração em Y, porque só tem força em Y, vai ser igual a menos massa vezes gravidade, e, portanto, AY igual a menos G. Tá? Então, nós fizemos da forma algébrica e da forma pela representação, tá? Física. Bom, então, entendido que a aceleração é zero, agora, então, nós vamos usar as definições da cinemática. Nas definições da matemática, da cinemática, a velocidade é definida, a aceleração é definida como a derivada da velocidade com relação ao tempo. Mas se a aceleração é zero, significa que não há variação da velocidade. Portanto, esse objeto, ao ser lançado com velocidade inicial, com componente na direção x, ele vai manter essa velocidade o resto da trajetória. Nada vai pará-lo, porque não tem forças atuando na horizontal. Portanto, ele vai ser V0 cosseno de θ. Tá certo? Por que V0 cosseno de θ? É Cadê? Aqui, ó. Lembra que nós fizemos o cálculo e achamos que V0 na direção x, a componente da velocidade inicial na direção x, é V0 cosseno de θ. Na direção y, é V0 seno de θ. Claro que isso depende da posição do ângulo. Se o ângulo estivesse com o eixo y, então seria o inverso. Aqui seria V0 cosseno e aqui seria V0 seno. Tá? Bom, então nós temos aqui que essa é a velocidade. E a velocidade, ela é definida como a variação da posição com relação ao tempo. Então vai ser x vai ser igual a x0, que é a posição, a posição inicial do objeto é x0, y0. Nesse caso, nós vamos chamar de zero, tá? Então vamos lá, vai ser x0 mais v0x vezes o tempo, que vai ser x igual a v0 cosseno de θ vezes t. Então, as equações cinemáticas da componente x vão ser ax igual a zero, vx vai ser v0 cosseno de θ e x é igual a v0 cosseno de θ vezes t. Então, essas daqui são as funções cinemáticas na direção x. Tá? Na direção y agora, gente, mais uma vez, não muda a definição. Então, a aceleração é derivada da velocidade com relação ao tempo. Como nós estamos trabalhando na direção y, então nós vamos chamar de vy. Então, a velocidade em y vai ser igual a v0y menos gt. Aqui eu já fiz a integral, tá? Então, já fiz a integral. Então, vai ser vy vai ser v0 seno de θ menos gt. E aqui a gente vê que a velocidade ela varia. Se ela começou como sendo v0 seno de θ, ela vai variar por quê? Porque tem uma força atuando sobre o objeto. Ou seja, o objeto está com o movimento contendo aceleração na direção y. Então, nós estamos vendo a componente y do movimento. Então, nós vamos ter que y vai ser y0 mais v0 seno de θ, vezes t menos gt quadrado sobre 2. Como o y0 é zero, então nós podemos escrever como sendo v0 seno de θ vezes t menos gt quadrado sobre 2.
E com isso, as equações, as funções cinemáticas da componente y vão ser AY igual a menos G, VY igual a V0 seno de θ menos GT, e y vai ser igual a V0 seno de θ vezes t menos GT quadrado sobre 2. Tá? E essas são as grandezas cinemáticas, as funções cinemáticas para a direção y. Qual que é a diferença nos dois? Qual que é a diferença que nós podemos perceber do movimento unidimensional para o movimento bidimensional? Diferença nenhuma. O que acontece é que a gente trabalha com as duas direções e a gente separa para poder trabalhar. Tá? Só isso, não tem mais nada, nada diferente. Então nós temos aqui as funções cinemáticas para x e para y do movimento. Tá? E aí a gente pergunta para vocês o seguinte, vamos ver a mesa novamente e agora vamos deixar o movimento acontecer, só que agora eu não quero mostrar os vetores, tá? Não vou mostrar os vetores, vou mostrar só o movimento. Vamos lá. Olha o movimento. Deixa eu diminuir a velocidade para a gente poder visualizar, tá? Melhor. Bom, olha a trajetória do objeto agora. Então agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver a trajetória. Trajetória é o caminho que ele faz. Então ele faz esse caminho aqui. Eu pergunto para vocês, que figura geométrica é essa que vocês estão vendo? Qual é a figura geométrica que vocês estão vendo nesse caminho que o objeto faz? Nessa trajetória. O Pedro falou que é parábola. Alguém mais diz que é parábola? Metade de uma elipse, o Jonathan falou. Então nós temos aqui duas propostas, tá? Nós temos duas propostas, metade de uma elipse e parábola. Então vamos lá, quem acha que é parábola, anota A. Quem acha que é metade de uma elipse, anota B. Então quem acha que é parábola, anota A. Quem acha que é metade de uma elipse, anota B. Nós temos 8, responderam, 9, 10. Nós temos 14 na sala, 10 responderam, tá? Vou parar por aqui. Deu 8 responderam que é parábola. Então, 8 responderam que é parábola. E 2 responderam que é metade de uma elipse. Então, vamos ver o que é realmente. Porque, veja só, aqui não é questão de, eu vou dizer que é parábola, ou eu vou dizer que é metade de uma elipse, eu vou dizer que é metade de uma circunferência, ou vou dizer que é uma... Entendeu? Não é essa a questão, mas nós vamos precisar mostrar o que é. Porque se nós falamos, nós temos uma hipótese, agora nós vamos tentar, nós vamos buscar comprovar ou refutar a hipótese. Tá? Nós temos, no caso, duas hipóteses. Tá? Então, se eu perguntar, quem disse que é parábola? Por que disse que é parábola? Qual o motivo? Se quiser manifestar, fique à vontade, gente. Até bom, manifeste. E quem disse que é metade de uma elipse? Por que disse que é metade de uma elipse? Tá? Então, qual fórmula, Giovana? Muito, muito legal. Vamos lá. A Giovana disse que é por conta da fórmula, né, da equação horária que tem t².
nós temos aqui várias funções. Tá? Então, nós temos... eu vou colocar aqui x e aqui t. Vou colocar aqui y e aqui t. Certo? Bom, então, nesse caso, nós vamos ter o seguinte. X é uma parábola? Não. X é uma reta. Então, nós vamos ter aqui uma reta, né? Uma reta. E essa reta é a função horária da componente da posição na direção x. E y? Y sim é uma parábola voltada para baixo, porque é negativa, tá? Então, y vai ser assim. Então, o que acontece? Né? Muitos de vocês pensam o seguinte, bom, se essa trajetória é uma parábola, então, é uma parábola, se essa trajetória é dessa forma, e nós temos aqui uma forma funcional, um gráfico da função muito parecido com o movimento que nós vimos lá no exemplo, né? Aqui na simulação, então eu vou associar esse movimento com a fórmula que me mostra que é t quadrado. Mas não vamos esquecer o seguinte, gente. Opa. Aqui é x. Não é t. Não tem t aqui. Aqui é x. Então, é x. Então, essa parábola, ela, se aqui é y, então, se vocês estão dizendo que é parábola, então tem que ser y em função de x. E não y em função de t. Porque nós temos x e y, e não t e y. Vocês estão entendendo a ideia? Aqui nós temos t. Aqui nós temos t. Aqui é uma parábola voltada para baixo. Mas isso não é trajetória. Isso é uma função horária. É como a partícula se movimenta com relação na direção y. Não é trajetória. Trajetória é esse movimento aqui, ó, em x e y. Tá claro isso, gente? Para vocês? Vocês entenderam a ideia? Ok, então... Vou apagar aqui. Tá. Então, nós precisamos ainda encontrar, provar se é uma parábola ou se é uma metade de uma elipse ou se é uma outra forma qualquer. Então, nós agora vamos ter que ir atrás da trajetória. Nós não temos a trajetória. Por quê? Quem mostra a trajetória para a gente é y em função de x. Então, nós precisamos achar y em função de x. O que nós temos são funções parametrizadas, que a gente chama. Então, aqui nós temos x de t igual a v0 cosseno de θ vezes t. E temos y de t igual a v0 seno de θ vezes t menos gt quadrado sobre 2. Por que a gente chama essas equações aqui de equações parametrizadas? Porque a variável t é a mesma para as duas.
Se aqui é 1 segundo, aqui vai ser 1 segundo também. Eu não posso ter em y 1 segundo e em x 2 segundos. Não faz sentido. Eu não posso ter o objeto em dois lugares ao mesmo tempo, aqui e aqui. Então, não faz sentido a gente falar que t é 2 segundos para x e 1 segundo para y. Por isso que a gente chama equações parametrizadas pelo tempo. O tempo é que mantém o parâmetro. Bom, mas nós queremos achar y em função de x. Então, qual que vai ser a ideia? Eu vou isolar o t na primeira equação. Então, eu vou escrever t como sendo x sobre v0 cosseno de θ. Tá certo? Então, quando a gente escrever isso, aí eu vou substituir em y. Então, y vai ser igual a v0 seno de θ vezes t, que é x sobre v0 cosseno de θ. Esse daqui é o t, certo? Menos g sobre 2 x sobre v0 cosseno de θ ao quadrado. Então, nós vamos escrever da seguinte forma. Y vai ser... Veja que no primeiro membro, né, no primeiro termo, nós temos V0 dividido por V0. E temos seno sobre cosseno. Então, nós vamos escrever tangente de θ vezes x menos g sobre 2, tá? E vou trabalhar o segundo termo, que vai ser x ao quadrado dividido por v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então agora eu vou escrever ela, e agora já tenho x, eu não tenho mais t. Então agora eu já posso chamar y de x. Vai ser tangente de θ vezes x menos 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ gx ao quadrado. Então, vamos observar o seguinte. Observem nessa expressão que nós temos x quadrado e temos V0 é constante, V0 é um valor, θ é um ângulo, então é um valor. Então aqui nós temos um valor, G é um valor, a tangente de θ é um valor. Então é um valor vezes x menos um valor vezes x quadrado. Então nós temos a expressão, ela pode ser, nós podemos escrever ela da seguinte forma: y de x igual a ax mais bx ao quadrado. Isso significa que é uma parábola. Tá? Então nós provamos que é uma parábola. Nós concluímos que é uma parábola. Mas veja o passo que nós demos. Nós não dissemos que é uma parábola por conta de y em função de t. Mas nós dizemos que é uma parábola e afirmamos que é uma parábola por conta de y em função de x. Quer ver? Vamos lá. Se aqui na direção vertical nós temos y e na direção horizontal é x, então nós temos x, y, então aqui a função é y em função de x. Y em função de x parece uma parábola. Será que é uma parábola? Então a gente volta para cá e comprovou que é uma parábola voltada para baixo. Então, qual é a forma funcional da trajetória?
É uma parábola, mas você mostrou que é uma parábola. Pergunta, gente? Até aqui? Vocês entenderam a ideia? Vai, porque, ó, esse exercício, esse aqui já é um. Tá, esse exercício, nós estamos fazendo o quê? Qual é o exercício que nós estamos fazendo aqui? Nós temos esse caso. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Nós temos um canhão aqui, né, que ele vai soltar uma bolinha, vai soltar um objeto, tá? Então, quando ele solta o objeto, a gente vê o movimento do objeto. Qual é a ideia nossa aqui? É observar esse movimento e explicar esse movimento, dizer o que está acontecendo no movimento desse objeto. Então, a nossa ideia aqui é essa, tá? Olha para você ver. Aqui, por exemplo, a gente já tem um caso um pouco mais complexo, porque ele já está numa determinada altura. Tá? Então, ele está num determinado y0. É outra altura. Nós podemos abaixar ele, inclusive, aqui. Ó. Vamos baixar? Então, nós podemos abaixar. Então, veja que muda. O movimento muda de acordo com a posição que nós colocarmos o canhão em termos de altura. Então, observa que é outro movimento. Então, nós temos, aqui no caso, nós temos a representação de 3 movimentos diferentes. E nós vamos explicar cada um deles. Então, qual é a pergunta? Qual que é o enunciado? Explique o movimento do objeto quando ele está sujeito a essas condições iniciais. Essa é a pergunta, esse é o enunciado que se faz. Tá? Então, aqui nós podemos, por exemplo, determinar várias coisas. Por exemplo, agora que nós temos essas expressões da cinemática, né, para aquele movimento que nós acompanhamos, nós podemos dizer o seguinte: qual é a altura máxima? O que nós precisamos para achar a altura máxima? Agora nós temos as equações. Se nós temos as equações, qual dessas equações que nos fornece a altura máxima, gente? Qual dessas expressões? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 expressões. Qual delas nos fornece a altura máxima? Se fosse para a gente usar. Qual delas está relacionada com altura? Então, todas elas têm velocidade inicial. Essa tem. Aqui também tem. Professor, será que eu pus no anterior? Pus, eu não trouxe para cá. Vamos lá. Essa tem. Todas elas têm a velocidade inicial. Só não tem as acelerações, mas as outras têm, né? Y de t, ó, então todas aquelas que tem y. Então, como que nós vamos achar a altura máxima? Então, nós temos y de t igual a v0 seno de θ vezes t menos gt quadrado sobre 2. E temos também y de x igual a tangente de θ vezes x menos g sobre 2v0 quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes x quadrado. Qualquer uma dessas nos fornece a altura.
Tá certo? Entendeu, Giovana? Essas duas aqui nos fornecem a altura. O que a gente precisa para ter altura máxima? Agora. E agora? O que a gente precisa para ter altura máxima? Eu consigo calcular a altura máxima? V0 eu conheço. O ângulo eu conheço. A aceleração gravitacional eu conheço. Eu não conheço T. Então eu vou para outra. Θ eu conheço. G eu conheço e V0 eu conheço. Eu não conheço X. Então eu preciso dar um jeito de descobrir, de determinar o valor de X ou de T. Como fazer isso? Como obter, então? Então, para que a gente possa determinar o valor de Y, a gente precisa ter o valor de T ou de X. Sim, porque a V0 é a velocidade que ele inicia o movimento. Ele tem uma componente X e uma componente Y, mas a componente X, a componente Y é V0 seno. Aqui nós temos que V0 cosseno de θ é a componente X. Então as componentes são diferentes, mas V0 é a mesma, que é a velocidade que ele é lançado. Ele não pode ter duas velocidades ao mesmo tempo. Tá? As componentes são diferentes, mas V0 é a mesma. Certo? Como fazer então para obter X ou T? Então vamos ver aqui. Deixa eu pegar um... Cadê? Aqui, não. Aqui, tá? Opa, mas por que você veio aqui? Eu não chamei você. Espera aí. Olha, aqui é uma parábola, tá? Não importa se é y em função de t ou se é y em função de x. Olha essa reta tangente. O que, se for y em função de x, quem essa reta tangente representa? Se for y em função de x, quem é essa reta tangente? A tangente, Jonathan. Isso, Leonardo, Pedro, exatamente, a velocidade, tá? Isso, Giovana, V. Jonathan, entendeu? Em vermelho é a trajetória, mas nós estamos vendo a reta tangente. A tangente é a velocidade. Olha só, observa a velocidade, gente. A velocidade, ela vai diminuindo, diminuindo. Por que ela está diminuindo mesmo? O que tem atuando, agindo no corpo para que a velocidade diminua? Ah, não, eu vou parar de trabalhar com vocês já sabem tudo, pô. Exato. Muito bom, gente. Então, olha só, a velocidade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até um ponto que chega... Ó, qual que é o valor da tangente aqui? Zero. Então, o que acontece com a tangente nesse ponto máximo aqui? E esse não é o ponto máximo da função? Então, no ponto máximo da função, a tangente é zero. Então vamos voltar lá para a gente ver o que vai acontecer lá no caso que a gente está fazendo. Tudo isso aqui, gente, que vocês estão vendo aqui, essa calculeira, tudo, é o que nós estamos fazendo, tá? Então, veja que em ambos os casos, você pode escrever que dy dt é igual a zero ou que dy dx é igual a zero. Por quê? Porque ambas te mostram y, e é o que você quer. Então, quando é que dy dt é igual a zero? Dy dt é igual a zero quando a velocidade em y for igual a zero. Então, o que a gente faz? V0 seno de θ menos gt m
é igual a zero. Então, a altura máxima vai ser V0 seno de θ sobre G. Com esse valor, a gente substitui na função em y em função de t e podemos obter a altura máxima, porque aqui é o instante que ele chega na altura máxima. E dy dx? Dy dx também. Nós vamos ter a tangente de θ menos G sobre V0 cosseno ao quadrado, V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, vezes x, no ponto em que nós temos a altura máxima. Então aqui nós podemos dizer que a distância, o x, tá, Giovana, eu vou voltar, tá? Vamos fazer o seguinte, peraí. Deixa eu fazer o seguinte, cadê a borracha? Vou fazer aos poucos. Bom, vamos observar que nós temos duas expressões que permitem que a gente determine a altura máxima. Então, a altura máxima, ela pode ser determinada por uma ou por outra. Tá? Então, por uma ou por outra. Então, tanto faz. Qual você vai pegar é sua escolha. Você é que vai escolher qual delas você vai trabalhar. Mas ambas te permitem determinar a altura máxima. Tá? Deixa eu pegar esse aqui. Tá. Abaixar um pouquinho. Diminuir aqui. Agora eu vou pegar essa. Deixa eu baixar aqui também. Diminuir um pouquinho, tá? Então, essa primeira expressão aqui é a função horária. De y. Essa segunda expressão é a trajetória. Tá? Ok? Então, nós vamos trabalhar com essas duas. Veja, Giovana, que... Deixa eu pegar aqui, cadê? Vamos para o lab. Aqui para o lab. Tá? Aqui. Olha só, se ele tiver velocidade zero, vamos colocar uma velocidade zero, olha o que acontece, ele não sai. Percebeu? Olha lá, ele não sai. Porque a velocidade é nula. Quem dá esse impulso inicial para ele é a velocidade. Então, quando você põe velocidade, aí ele vai ter esse impulso inicial. Tá certo? Então, vamos ver aqui o gráfico. Tá? O gráfico dessa função não é a trajetória, tá, gente? É a função horária. Então, nós vamos ter dois gráficos. Tá? Então, esse primeiro gráfico aqui é y em função de t. O segundo é y em função de x. Lembrando que aqui é trajetória e aqui é função horária. Y em função de t, se ele sai da posição y igual a zero, ele vai ter esse movimento aqui. E aqui a trajetória, tá? São diferentes. São funções diferentes. Aqui eu tenho uma função e aqui eu tenho outra. Embora as duas sejam parabólicas, são funções distintas. A gente pode olhar por aqui, ó, pelos parâmetros da função, tá? Não são as mesmas. No ponto mais alto da trajetória, em ambas nós temos a tangente. E isso, Pedro, perfeito. Os gráficos também vão ser diferentes. Exatamente.
Então, no ponto mais alto aqui dessa trajetória aqui, nós temos que dy dt é igual a zero. No ponto mais alto da outra da trajetória, da função dy dt é zero. E na trajetória nós temos que dy dx é igual a zero. E isso, Pedro, por que eles vão ter o mesmo ponto máximo? Porque o y vai ser o mesmo para as duas. Tá? Então, y é o mesmo. Quem muda? Quem muda vai ser a abscissa. A abscissa é diferente. Mas a ordenada, a vertical, é a mesma para os dois. Perfeito. Os gráficos vão ser diferentes, mas y é o mesmo. Né? Aí a forma de obter também vai ser diferente, porque se na primeira, na função horária, dy dt vai ser zero, mas nós, aqui na primeira nós sabemos que dy dt é a velocidade. Se é a velocidade, então nós vamos ter que a velocidade nesse caso é vy. Então, e como nós temos já a velocidade, deixa eu escrever ela aqui. Tá, aqui é vy. E nós sabemos que vy, porque nós já calculamos, é v0 seno de θ menos gt. Tá? E aí, para y igual a y máximo, nós vamos ter vy é igual a zero. Por quê? Porque ele tem que parar para poder voltar. Vamos observar aqui. Olha o movimento. Ele para poder voltar. Ele para. Quem para? Quem vai ser zero? A componente y. Vamos olhar as componentes do vetor. Olha as componentes. Opa, peraí. Eu quero ver as componentes, não o total. Olha as componentes do vetor. Olha só y. Y parou. Então, nesse ponto mais alto aqui da trajetória, o y vai ser... Só um pouquinho. Nesse ponto mais alto da trajetória, tá? A velocidade, a componente da velocidade na direção y vai ser zero. Tá certo? Só a componente y. A componente x não. Então a velocidade não vai ser zero. Quem vai ser zero vai ser a componente y da velocidade. Porque Vx continua. Se Vx não continuasse, se a velocidade fosse zero, ele ia cair assim, ó. Ele ia chegar nesse ponto e ia cair reto. Não é o que acontece, ele continua seu movimento. Se ele continua seu movimento, olha só, é porque x não é zero, tá certo? Vamos voltar para a mesa. Então, a velocidade, a componente da velocidade em y vai ser zero. Então, com isso, nós vamos ter que o instante que ele chega no ponto mais alto da trajetória vai ser v0 seno de θ dividido por g. Esse valor aqui é o instante que ele chega no ponto mais alto da trajetória. Agora você substitui aqui e obtém o ym. Tudo bem? Giovana, você entendeu essa parte? Beleza? Então agora vamos para a alternativa B. Qual que é a alternativa B? Trabalhar com a trajetória e não com a função horária. A trajetória no ponto mais alto também vai ser zero. Então dy dx é zero. Só que eu não conheço dy dx. Dy dx não tem uma definição cinemática como dy dt. Dy dt tem, é vy. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar. Então eu vou derivar, tá, gente?
Quando for colocado polinômio, vai ficar mais fácil para vocês entenderem isso aqui. Então vai ficar g sobre v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, vezes x, mas não é um x qualquer, é a posição em que o objeto chega na altura máxima, tá certo? Então é a posição na horizontal, em que ele chega na altura máxima. Não é meio porque eu derivei, né? Como eu derivei, então esse 2, né, ele cai, então ele cancela com esse 2. Tá? Então veja que aqui nós conseguimos obter que o xm, né, o xm vai ser v0 ao quadrado, tá? Seno, deixa eu ver, vai ser seno de 2θ sobre 2g, tá? Então, aqui nós temos também a posição em que ele está na altura máxima. Aqui, gente, eu vou falar para vocês, eu usei a seguinte... Aqui, então, eu usei a seguinte expressão, que o seno... que o seno de 2θ é igual a 2 seno de θ cosseno de θ, tá? Eu usei isso, tá? Então depois em casa, tranquilo, você vai fazer essa conta aí e você vai ver, tá? E aí o que a gente faz? A gente vem e substitui o xm aqui. Quando a gente substitui o xm aqui, nós vamos ter o ym. Então é uma forma alternativa. É uma forma alternativa de você determinar a posição, a altura máxima do objeto. Tá certo? Então são formas, gente, da gente trabalhar essas equações que a gente já tinha. Essas equações, essas funções horárias. Tá? Então, veja que a partir dessas expressões, a gente pode determinar o que quiser, porque nós já temos tudo que é necessário para a gente trabalhar. Por exemplo, outro exemplo que nós podemos fazer, eu quero saber a distância máxima alcançada pelo objeto. Tá? Quem é que nos fornece a distância máxima? Qual dessas expressões nos fornece a distância máxima? Pode nos fornecer a distância máxima. Qual delas? Perfeito, Júlia. O x. Então, nós precisamos ter x, como o Pedro disse, x de t, né? V0 cosseno de θ vezes t. Então, o que a gente precisa fazer? Substituir um valor de t de tal forma que eu obtenha x. Que t? Qual t que eu ponho aqui? Qual o valor de t eu vou colocar aqui para obter a distância máxima? Se eu colocar 0, é o instante inicial. O instante inicial está na posição inicial. Então não pode ser 0. Qual é o valor? Como que eu obtenho esse t máximo, Júlia? Eu preciso ter esse valor de t, o máximo, né, para poder achar o x máximo. O x, se o x for 0, o x é 0 para a posição inicial. Vamos ver aqui. Cadê? Aqui.
Vamos lá. Aqui nós temos x em função de t. X em função de t, vamos lembrar que é uma reta, tá? Mas nós temos também, não podemos esquecer dele, que é y em função de x. E y em função de x é assim. Nós queremos esse ponto aqui, ó, que é a posição máxima do objeto, tá? O dobro de quando o y está em zero. Y está em zero aqui, nesse ponto, Júlia. Então, se ele está em zero, o dobro de zero é zero, né? É uma parábola. Ah, tá, entendi o que o Pedro falou. É uma parábola, o y em função de x, não o x em função de t, exatamente. Isso, tá certo, Pedro. Entendi. Então, vamos observa esse ponto, gente. Esse ponto é o ponto de interesse nosso, tá? Que pode ser também esse ponto aqui, é o máximo. A partir daqui vai ter outro regime. Então aqui é um instante em que ele é de alcance, digamos assim. Aqui é o alcance dele, xa. Então a distância máxima nós podemos chamar de xa, que é o alcance. Opa, vamos lá. Júlia, muito mais fácil ver as raízes da parábola. Então, pela raiz da parábola, a gente consegue determinar? De qual parábola? Veja que nós temos aqui y em função de x. Então, pelas raízes da parábola, são duas, né? A gente elimina uma delas a gente não quer, que é essa aqui, e a gente permanece com a outra. Então, nós vamos trabalhar com esse valor, então, com essa função. Então, y vai ser zero. Então, nós vamos ter tangente de θ vezes x menos g sobre 2v0 ao quadrado, quadrado, cosseno ao quadrado de θ vezes x quadrado igual a zero. Então, se a gente colocar o x em evidência, nós vamos ter x vezes tangente de θ, então aqui eu vou chamar de x' menos g sobre 2v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, vezes x, duas linhas, igual a zero. Então, nós vamos ter x' igual a zero, que é o valor que nós já tínhamos, que é o valor que a gente não quer mais, que é esse valor aqui, ó. Tá? Então, agora nós vamos buscar o x duas linhas. Então, o x duas linhas, ele vai ser 2v0 ao quadrado, tangente de θ, cosseno ao quadrado de θ dividido por g. Então, o x duas linhas vai ser usando aquela mesma propriedade que nós usamos, seno de 2θ igual a 2 seno de θ cosseno de θ. Então, nós vamos ter x duas linhas vai ser v0 ao quadrado seno de 2θ sobre g. Tá? Esse daqui é o valor de xm. Então, xm é igual a x duas linhas. Tá? Então, obtivemos pela trajetória. Tudo bem, gente? Olha aqui atrás agora, então. Olha eu falei xm, mas não é xm não, é xa, tá? É xa, que é o alcance.
tá? Observa esse ponto aqui, XM, que é a posição que a componente X se encontra quando o objeto está na altura máxima. V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre 2g. V0, e o x duas linhas? V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre g. Então, nós podemos escrever que isso aqui é igual a 2 vezes xm. Mostrando para nós que a trajetória é simétrica. Tá? Que a parábola é simétrica. Então, a gente pode fazer esse cálculo dessa forma também. Certo? Existe outra forma, se tiver pergunta pode fazer, tá, gente? Existe outra forma da gente fazer esse cálculo também. Nós temos aqui, cadê? Nós temos T e nós temos Y. E o gráfico também é uma parábola. Tá? Esse instante aqui é um instante máximo. É um instante em que ele retorna, né, para o solo. Então, nesse instante aqui, y é igual a zero. Se nós temos que o y é v0 seno de θ vezes t menos gt quadrado sobre 2, então nós podemos escrever aqui y de t é igual a tangente não. Cadê? Aqui. V0 seno de θ vezes t menos gt quadrado sobre 2. Porém, para y igual a zero, nós vamos ter que V0 seno de θ vezes t menos gt quadrado sobre 2 igual a zero. Isolando o t, nós vamos ter 2t, né? Nós temos aqui o t' e o t duas linhas. Então vai ficar t' V0 seno de θ menos g sobre 2, gt sobre 2. Tá? E isso é igual a zero. Então, ou t' é igual a zero, ou nós temos também t duas linhas, que é esse aqui, tá? Igual a 2v0 seno de θ sobre g. Tá certo? Alguma pergunta até aqui? Forma alternativa. Que é quem? Olha, observa esse valor aqui, ó. Tm é V0 seno de θ sobre g, que é o instante em que o objeto se encontra na altura máxima. V0 seno de θ sobre g. V0 seno de θ sobre g vezes 2. Então, aqui nós temos que esse daqui é 2 vezes Tm. Também mostrando a simetria da parábola. Tá? Tanto para x quanto para t. Eu isolei T duas linhas aqui. Veja que aqui você tem essa expressão. Então, eu isolei T duas linhas, né? E obtive o valor. Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo? Sussa? Tá? Aqui, gente, tem todos os cálculos que nós fizemos hoje, eles estão aqui. Tem até alguns a mais, tal. Tem umas explicações um pouco mais detalhadas, tá? Mas tudo isso nós fizemos em sala hoje, tá? Fizemos esse aqui também. Aqui já é com exemplos. Nós vamos fazer na aula que vem alguns exemplos para a gente poder aplicar na nossa ferramenta, lá na nossa
como é que se diz? No que a gente está usando, no PET, na simulação, para a gente poder verificar esses valores, tá? E aí, por fim, nós vamos fazer esse exercício aqui, tá? Nós vamos fazer esse exercício no final. Bom, opa, deixa eu voltar aqui. Cadê? Perguntas, pessoal? Perguntas? Então, é preciso ter organização. Saber que nós estamos trabalhando em X e em Y. Em X, trabalhe em X, obtenha as equações horárias e tal. Trabalhe em Y, obtenha as equações horárias, beleza. Tá? Fechou isso, você tem todas as equações. Calcula a trajetória. Tem a trajetória? Fechou. Você já tem tudo que você precisa. Não precisa mais nada. Já tem tudo o que precisa. Certo? Tem alguma pergunta sobre isso? Alguma manifestação? De boa na lagoa. Gente, é um assunto muito interessante, é um assunto assim que permite que a gente faça cálculos. Eu gosto, eu adoro esses cálculos. Então, o que a gente pede para vocês? Vai com calma, muita tranquilidade, observa o passo a passo nas notas de aula, veja os detalhes. Eu vou deixar também as notas todas as conversas que nós tivemos hoje estão gravadas, mas eu também vou disponibilizar em PDF para vocês, tá? As notas que nós fizemos durante a aula, é importante isso. E aí nós vamos trabalhando isso com bastante cautela, tá? Com bastante calma, para que vocês fiquem craques nisso aí. Tá bom? Vou deixar à disposição. Muitos detalhes, Tayla. Muitos detalhezinhos assim. Então precisa ter organização. Sabe? Precisa ter muita organização no cálculo. Se não tiver organização no cálculo, se perde. Então, faz para X primeiro, depois faz para Y, mas tendo em mente o que você está fazendo. A trajetória, que você tem Y e tem X, Y é vertical, X é horizontal. Não confundir Y com T, né? Não confundir o gráfico da função Y de T com o gráfico da função Y de X. Uma é função horária, a outra é trajetória. Isso não é importante que vocês percebam isso. Tá bom? Hoje nós vamos ficar por aqui. Tá bom, gente? Já é uma aula cansativa, é uma aula que exige bastante da gente. Nós vamos ficar por aqui, tá bom? Até a próxima aula. Nós estaremos aí também. Tá bom, gente? Um beijo no coração e até mais.